Esses dias faleceu o, o ator Sam Neill, né? Do filme Jurassic Park, né? E eu quero falar um pouco, porque uh, cada vez que eu vejo o Jurassic Park, agora que eu voltei, revisitei por causa da morte dele, fazia tempo que eu não via o filme, e eu revisitei o filme, e a gente vê que, assim, o Jurassic Park é um filme sensacional. E baseado num livro que também é sensacional. E aí que tá o ponto. Eu acredito hoje em dia que o Jurassic Park ele é uma obra de arte. Mas não só uma obra de arte. Porque tem obras que elas tocam no imaginário popular. Elas vão, sabe, tipo, na alma das pessoas. E o Jurassic Park é um exemplo. Tem vários outros exemplos de filmes e grandes, né, obras ou coisas assim, ideias e tal, que vão lá na alma da pessoa. E um dos exemplos é claramente o Jurassic Park. E eu vou falar um pouco depois sobre isso, da profundidade, né, avançado sobre isso. Mas eu queria só começar falando um pouco sobre o filme. É difícil você mensurar hoje em dia, para a pessoa que não estava lá nos anos 90, o quanto o Jurassic Park foi, assim, incrível, né? A gente teria que entrar em muitos detalhes e tal, mas eu vou só tentar focar no Jurassic Park. Como foi um filme que capturou, né, a imaginação de todo mundo na época. Inclusive antes, na verdade, lá nos Estados Unidos, o próprio livro lá do cara ficou famoso e tal. E tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. Porque, assim, realmente o cara, ele escreveu genialidades. E genialidade em vários níveis. Porque quando você escreve uma coisa que ultrapassa, assim, é lógico que tem marketing e coisas, as pessoas vão dizer, lógico e tal, mas quando você chega um negócio que ele, né, ele avança assim na popularidade e tal, é absurdo, todo mundo viraliza, né, que hoje em dia chama esse termo, mas naquele tempo não existia esse termo, mas todo mundo curte pra caramba, entra no imaginário popular. O que a genialidade de uma obra dessa, ela é tipo em vários níveis. Ela não é só em um nível, né? Ele não só escreveu um negócio legal e tal. Não, ela entra em vários níveis. Ela passa por vários níveis. E uma das coisas bom, para começar, né, o Jurassic Park em si, ele já é uma coisa que ele é uma coisa meio que atemporal, mas ao mesmo tempo ele é uma coisa meio que dos anos 90 também. O curioso é que, por exemplo, você vai ver o filme, tem muita essa ênfase por causa da maneira que foi escrito e tal, mas tem a ver com as coisas da época também, né? As coisas dos computadores e tal, os caras fazem aquela vigilância, né, com os computadores e coisa e tal, e falha o negócio da ilha, não sei o quê. E você tem que entender, cara, que naquela época, né, computador é um negócio que, tipo, ninguém tinha, certo? Ninguém tinha. Na época, minha família era classe média e tal, não tinha computador, não tinha. Não era uma coisa comum na casa das pessoas. Só pessoas que ou trabalhavam com isso, ou cursavam alguma coisa de faculdade relacionada a isso, ou coisa desse tipo. Mas, em geral, você nem tinha nas famílias até essa fase. Até o ano de 92, 93, computador era um negócio, tipo, cara, sabe? Ninguém sabia nem o que era, assim, entendeu? Sabe, você não tinha, a maioria das pessoas não tinha nem visto um na frente, assim. Claro, de vez em quando você via, você ia numa loja, tinha lá, mas, em geral, muita gente não tinha nem tocado num computador naquela época, né? Então era uma coisa, você vê que é uma coisa muito daquele tempo, muitos anos 90, né? E também falava de outra coisa que era a questão da engenharia genética também, que nos anos 90, essa coisa de engenharia genética, não sei o que, isso, tipo, brother, dominou também né, todo mundo. Parecia que assim, tipo, no final da década, todo mundo ia estar fazendo engenharia genética e tal. Parecia que era um negócio tipo, que ia popularizar tanto como o computador foi popularizado, né?
Mas assim, são coisas daquele tempo. Mas na verdade, o filme em si, né? A obra em si, ela trata de uma coisa muito mais complexa. Não são só esses temas. Tem a questão dos dinossauros, que também tem uma coisa a ver com essa complexidade, né? Do que a obra trata. Né? Mas assim, é difícil você entender, porque assim, tipo, naquela época eu me lembro que quando saiu o filme, eu vi o filme e fiquei tipo, cara, eu fiquei obcecado na época, né? Uma das poucas coisas que na época tinha e tal, pra criança também ver e filme. E eu fiquei obcecado na época, gostei pra caramba. E eu me lembro que, tipo, as pessoas compravam, tinha álbum, não sei o que e tal. E aí já entra uma parte curiosa, porque assim, o livro do que foi baseado no filme, ele é uma obra bem mais sombria, né? O livro, ele fala bem mais, assim, de coisas... de meio que de terror, ele tem uma atmosfera um pouco diferente e tal. O filme, como ele era do Steven Spielberg, na época o Steven Spielberg ele tinha toda aquela coisa de fazer um cinema para a família, para todo mundo. Inclusive eles sabiam que era bom as pessoas levarem a família, porque compravam mais ingressos e era bom, né, se estender isso para todo mundo ver e tal, aquele negócio, vamos abrir o cinema para todo mundo, né? Não vamos fazer só um negócio de terror, porque as pessoas só vai os pais, né, e tal, a gente quer para todo mundo. E o Steven Spielberg tinha uma maneira de trabalhar isso, né? Ele fazia um pouco essa coisa de misturar um pouco dessa coisa meio sombria, mas com uma coisa também dando uma certa esperança e tal, que foi perfeito para fazer aquele filme, né? O tom ficou, tipo, absurdamente perfeito, assim, foi em cima, né? Então, assim, o filme, ambos, o livro e o filme são perfeitos, mas o livro, ele é bem mais sombrio, é bem mais, diferente. E o curioso é que vieram os videogames logo depois, então logo em seguida, né, a gente também estava começando a conhecer os videogames e tal, e aí veio os videogames, e aí veio com os jogos dos Jurassic Park e tal. E particularmente eu vou focar, por exemplo, no que foi os que eu conheci na época, que era o Super Nintendo, né, o Master System e o Mega Drive. Todos os jogos, né? Mas antes disso aí, eu me lembro que tinha uns amigos meus na época, eu não me lembro, não sei se eles pegavam álbum, ou então coisa de jogo, encarte de jogo, ou alguma coisa, ou uma revista falando sobre isso, e eles levavam para colégio e tal. E a gente via que tipo assim, cara, tinha muita coisa assim, tipo, por exemplo, se eu não me engano, acho que aparece só uma vez, mas muito rápido, assim, tinha a fotografia da ilha, né? E aí eles levavam, tipo, essa aqui é a ilha onde eles estavam, e não sei o que, tipo, a gente ficava, sabe? E tal. E o Jurassic Park em si, no filme, já tinha um pouco disso, essas coisas meio de sobrevivencialismo, essa coisa meio, né, de sobreviver no negócio, dava essa impressão. Mas quando veio logo em seguida os videogames, foi quando a gente teve contato mais as crianças na época, né? Porque na época no Brasil, acho que não tinha o livro, nem tinha. Eu acho que só em algumas livrarias especializadas que chegavam. Ou só, né? Não era assim. E meus pais nunca tiveram interesse. Eu era criança também e tudo. Mas veio os videogames. E os videogames, né, do Jurassic Park, eles sempre foram meio sombrios, assim. Sempre foram meio sombrios. Se você pegar todos os jogos assim, esses que eu falo, né? Master System, Super Nintendo e Mega Drive, né? Particularmente eu vou falar do Super Nintendo e do Mega Drive. Eu me lembro que ao jogar aqueles jogos, cara, né? Tinha um cara que tinha o Super Nintendo e ele alugou o Jurassic Park. O jogo do Super Nintendo, ele era visto de cima, assim, o que era diferente também um pouco, porque geralmente os jogos a gente via de lado, né, na plataforma, e o Super Nintendo, ele era visto de cima. E, cara, era assim, tipo, era legal tudo, era bacana se você, né, e tal, mas realmente ele tinha
tinha algo nos videogames que te passava uma coisa sombria, sabe? Tinha alguma coisa assim que te passava, cara, esse negócio é sombrio. Que não era muito filme. O filme tem um aspecto sombrio, mas é muito pouco, tem momentos. Mas não fica muito na cara. Mas os videogames passavam, sabe? Uma coisa assim. E depois eu tive o Master System e tive o Jurassic Park, né? E também achava, assim, muito sombrio, cara. Muito sombrio. E por causa também dessa questão de sobrevivencialismo. Então você entrava num. Sobrevivência, né? Você entrava numa fase, num negócio, cara. Você ficava assim, cabreiro, cara, apreensivo pra jogar. Tipo, o que vai acontecer? Vai pular um bicho em cima de mim? Tipo, cara, era bizarro. Eles capturavam essas coisas que não tinha um pouco no filme, tinha, mas não ficou muito explícito, né? O livro tem muito disso, os videogames tinham muito disso. E aí, basicamente, cara, assim, o Jurassic Park foi absurdamente incrível pelo que ele foi, assim, tipo, incrível em vários ângulos. Eu vi o filme no cinema, entendeu? E naquele tempo você não tinha muitas cenas e tal, era muito calculado, saía só em revistas, ou então aquelas mesmas cenas no Fantástico e etc e tal. E eles faziam, né, vários trailers e várias coisas, tipo, vamos ver, veja o filme, vai estar e tal. E a gente foi ver, e tipo, cara, foi uma das sensações, tipo, melhores de cinema na vida, assim, tipo, cara, me lembro que tem uma parte do filme, por exemplo, que os dinossauros eles não aparecem. Quer dizer, eles aparecem, mas eles aparecem primeiro brachiossauros e tal, não sei o quê. E aí, os Velociraptors a gente não vê. E só depois é que eles aparecem. Então eu me lembro que quando a gente foi ver os Velociraptors, eu ficava, brother, por que eles não estão mostrando, sabe? Você ficava apreensivo. Por quê, cara? Sabe? Então era um negócio, cara. Era um... E quando o T-Rex foi aparecer, cara, porra, aquela sensação de sabe, de apreensão, cara, de o T-Rex chegando, assim, tipo, quebrando o negócio, sabe, jogou a cabra lá que ele comeu, tipo, brother, o cinema parou, velho, o cinema parou, entendeu? Eu me lembro até, tipo, brother, foi uma das melhores idas em cinema que eu tive na vida, entendeu? Provavelmente, na época, então, a melhor, né? E até hoje uma das melhores, assim. Enfim, mas vamos falar do que eu acho da parte mais avançada agora, então.